Hoje nós vamos aprender sobre o que fazer quando a vida está difícil de suportar. E a palavra que nós estaremos compartilhando hoje como base vai estar aqui em Lamentações 3, do versículo 28 ao 30. Hoje a palavra vai servir para aquelas pessoas que estão sentindo que algumas coisas na vida dela está difícil. Chega momentos e fases da vida que parece que a sua vida ela está difícil de suportar. Você tem tentado aí de alguma forma mostrar que você tem fé, você tem tentado aí de alguma forma mostrar que você tem capacidade de lidar com as coisas, mas na verdade, quando você está sozinho, o que você sente no fundo do seu coração que está difícil de suportar. Então a palavra de hoje vai servir para esse tipo de pessoa que está enfrentando algum momento da vida e que ela precisa de um reforço espiritual para conseguir vencer os problemas e lidar, com essas adversidades que a vida coloca. Nós vamos explorar aqui 4 passos cruciais para que você consiga superar a sua dificuldade. Só você e Deus sabe das dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Você como pai, você sabe a dificuldade que você enfrenta para ser o responsável ali, o cabeça da casa, o provedor. Você mãe sabe da dificuldade que você enfrenta para poder conseguir colocar o lar em ordem. E tudo isso vai virando, às vezes, um peso muito forte na sua mente, no seu coração. E às vezes acontece que a pessoa ela não sabe o que fazer quando fica difícil de suportar. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na palavra de hoje. E eu quero ler a Bíblia para que você consiga clarear um pouco mais a mente e a partir dela a gente conversar. Tá aqui, olha. Versículo 28 ao 30 de Lamentações 3. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as, o pior nunca é o pior. Olha que palavra linda, hein? Olha que palavra necessária. Aqui a gente aprende o direcionamento que nós devemos ter para lidar com essas adversidades que aparecem no dia a dia. Então vamos lá. Quando a vida estiver difícil de suportar, primeira coisa que o profeta ensina aqui nesse texto é que você deve se recolher ao silêncio. Olha que palavra e que direção importante e necessária. Muitas pessoas, quando elas passam por um momento de dificuldade, deixa eu só beber uma aguinha aqui. A minha voz não está um pouco boa, tem me dado um probleminha de garganta nesses dias. E aí, bebendo essa água alcalina, isso aqui me ajuda muito. Mas vamos lá, por que se recolher ao silêncio? Muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, ela quer contar para todo mundo. Ela sai por aí contando o problema dela para todo mundo. Já viu pessoas assim? Todas as vezes que você vai visitar essa pessoa, ela só coloca o problema que ela passa. Parece que ela nunca sai desse ciclo. E já Deus, ele dá uma direção para a gente. Ao invés de a gente sair por aí contando problema para todo mundo, recolha-se ao silêncio. Aprenda a ficar com a boca calada. Aprende a ficar quieto. Estou com um trem me incomodando aqui. Aprende a ficar quieto. Muitas pessoas vão para a rede social para ficar expondo o sentimento que tem, para dar indireta para os outros. Aprende a ficar quieto. Deus gosta de tratar algumas coisas em silêncio da sua vida. Por que em silêncio? Porque as pessoas, gente, não estão nem aí para você. A verdade é essa. As pessoas não estão nem aí para os seus problemas. Cada um vai carregar a sua cruz. E isso é uma jornada solitária da vida. Nossa, eu tô com um negocinho aqui no nariz me atrapalhando. Ai, cruz credo. A jornada da vida ela é muito solitária. E você vai ter que enfrentar as batalhas da sua vida, às vezes, sozinho. E quando você cultiva o silêncio,
Você consegue parar para perceber coisas que, se você tiver aleatório na vida, você não percebe. Então, recolher em silêncio é cultivar um hábito tão poderoso que você, quando está em silêncio, você começa, em vez de ficar acelerado com esse problema atormentando a sua mente, você começa a pensar em solução. Você começa a pensar nas possibilidades do que Deus pode fazer. Você começa a aprender com as lições de Deus. Deus começa a te dar lições sobre isso que você está enfrentando. Então, durante muito tempo, eu era uma pessoa que eu não cultivava esse hábito do silêncio, de poder parar para processar as coisas, pensar, meditar. E quando eu comecei a cultivar esse hábito, às vezes eu me pego num ambiente que eu fico quieto, sozinho, e eu fico em silêncio porque eu quero pensar na vida, eu quero meditar nas coisas, eu quero aprender as lições que Deus pode estar querendo me ensinar em meio às batalhas e às guerras que eu enfrento. Está fazendo sentido a fala para você? Porque se você é uma pessoa que não cultiva isso, não cultiva o silêncio, não se recolhe em silêncio, você vai ficar sempre com a mente acelerada. Então, se o problema já está difícil de suportar e você fica aí com essa mente acelerada, atribulando mais ainda a sua cabeça, você está prejudicando a si mesmo. Agora, se você cultiva esse hábito da importância de você ficar sozinho, de você parar para meditar, de você parar para pensar, tem momentos que eu me pego que eu preciso ficar sozinho, e ali eu pego no máximo uma folha em branco e uma caneta, e eu preciso de ter um tempo sozinho com Deus só para eu poder pensar na minha vida e eu começar a receber de Deus direções e inspirações para eu poder dar um novo rumo. E aí o que é legal? 30, 40 minutos que eu consigo parar para fazer isso, o que estava ali difícil de suportar, agora já começa a ficar mais calmo, mais tranquilo. Eu já consigo encontrar uma direção, uma inspiração divina que Deus traz, que a mente começa a ver novas possibilidades. Olha que bacana. Será que você tem cultivado esse hábito na sua vida? Então, se você não tem cultivado, começa a cultivar. No final, nós vamos ter um momento de oração. Então, se alguém quiser aqui durante o vídeo escrever um pedido de oração, pode ficar à vontade que no final nós estaremos orando, né? Então, outra coisa que é importante, falamos da primeira, se recolher no silêncio. A segunda, se curve em oração. Aqui está uma área que as pessoas negligenciam muito. Muitas pessoas, elas estão assim, são tão responsáveis com a vida delas, que ela acha que ela tem que fazer tudo. Ela acha que é obrigação dela resolver tudo da vida. Então, ela fica o tempo inteiro só pensando no que ela pode fazer. E ela esquece que sobre a vida dela tem um Deus aí que é o Todo-Poderoso. E quando você aprende a cultivar o hábito da oração, você está entendendo que você não está sozinho. E muita gente tem dificuldade com a oração porque acha que é perda de tempo. Acha assim, ó, olha o drive errado que está na cabeça dela. Ah, mas eu vou orar. Não adianta eu ficar de braço cruzado, não. Deus não vai fazer a parte dele se eu não fizer a minha. Claro que você tem que fazer a sua parte. Mas você pode unir a oração ao que você faz. Porque o próprio nome já diz, é oração. Tem que orar, mas tem que ter ação. Só que muitas pessoas só têm a ação. Só tem ela assumindo a responsabilidade, o compromisso, está o tempo inteiro. Ela pensando no que ela tem que fazer. E às vezes a vida está difícil de suportar e você não tem parado para orar. Não tem parado para dobrar o seu joelho no chão e você falar com Deus as coisas que estão acontecendo na sua vida. Tem pessoas que ela prefere pagar um psicólogo para ir lá abrir um coração do que está difícil dela suportar na vida dela, do que ela passar 30, 40 minutos ou uma hora com Deus ajoelhado no chão, compartilhando os problemas dela para Deus. Ô, gente, isso é tão terapêutico, você fazer uma oração, você tirar a pressão e o fardo que está dentro da sua mente,
Você não tem noção de como que você seria mais leve, mais calmo, mais tranquilo se você orasse mais. Eu quero pedir você, se você puder, encaminhar essa live agora para 5 pessoas que você conhece aí, gente boa. Manda para elas. Nós estamos, já caminhando daqui a pouco para o final da live, mas de repente dá tempo de mais alguém entrar. Manda aí para 5 pessoas que você sente que precisa de ouvir essa palavra, para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda. Enquanto isso, você vai divulgando, é como se você estivesse fazendo uma obra missionária. Eu quero pedir para que você não encaminhe para crente, encaminhe para as pessoas que não servem a Deus, encaminhe para pessoas que estão precisando realmente de Deus na vida delas. Então, vamos prosseguindo. A importância de você orar. Então não fica com esse pensamento na cabeça, se eu estiver tirar tempo para orar, eu estou perdendo tempo. Ô, brother, você não está perdendo tempo, não. Você não tem noção do poder que a oração tem. Eu estava vendo esses dias uma palestra sobre oração, e aí eu quero já colocar a mesma pergunta que fizeram para a gente lá. Você acha que a oração ela tem um poder sobrenatural ou ela também ela tem um poder científico? Você acha que ela tem um poder só espiritual, sobrenatural, ou ela também tem um poder científico? Escreve aí nos comentários aí para eu ver. E isso ficou ali uma indagação, porque nós sempre usamos a oração por uma questão espiritual do negócio. Só que a oração ela também tem uma ação científica. Por quê? Quando você está orando, você está emitindo algo saindo dentro de você que afeta o seu mundo ao redor. Eu estava vendo uma palestra, na verdade um artigo dentro dessa palestra, e ali estava apresentando. Eles pegaram um grupo de 3 pessoas, e aí um grupo de pessoas que elas não oravam, que estavam doentes e não oravam. Pegou um segundo grupo, que era um grupo de pessoas que estavam doentes, e essas pessoas estavam orando por si mesmas. E pegou um outro grupo de pessoas que estavam doentes, elas não estavam orando por elas, mas tinham uma pessoa orando por ela, intercedendo pela vida dela, sem elas saberem. E aí aquele cientista monitorou essas pessoas durante uma semana. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa que não orou nada, ficaram de igual para pior. Aquelas que oraram pela vida delas, tiveram a melhora significativa. E aquelas que tiveram alguém orando pela vida delas, sem elas saberem, foram as que tiveram a melhora mais poderosa. Olha que bacana isso, cientificamente comprovado. Então você pode aprender a entender que a oração, ela tem um grande poder. Por isso que Deus ele te dá essa direção, para quando tudo estiver difícil de suportar, ore. Ore, porque através da oração você vai ter uma conversa com Deus. Você vai tirar o que está dentro do seu coração e vai apresentar a Deus. Nós estamos aqui na jornada do livro de Lamentações, e o livro de Lamentações ele é uma oração do início ao fim. Só que ele é uma oração em forma de lamentação. O que é uma oração em forma de lamentação? A gente já tem falado sobre isso. Mas é você poder contar os seus problemas para Deus. É você poder compartilhar os seus sentimentos para Deus. É você poder compartilhar as coisas que você está sentindo, que está te fazendo sofrer, chorar para Deus. Aí você para e pergunta, mas aí eu vou estar reclamando. Não, nós já aprendemos aqui que quem reclama as coisas que ele está passando para Deus, ele não quer pensar na possibilidade de Deus ajudar ele. Ele não quer pensar na possibilidade de resolver o problema. Ele só quer reclamar. Ele só quer espraguejar. Ele só quer jogar para fora. Ele só quer contagiar os outros com aquilo que está de ruim dentro dele. Então ele só quer reclamar. Ele não quer ver uma ação de Deus. Agora, quem lamenta é diferente. Ele sabe que Deus pode fazer tudo por ele. Então ele pega aquilo que ele está sofrendo, por isso que ele te dá a orientação, vai recolher em silêncio. E depois ele já te manda orar. Porque ali você pode apresentar essas lamentações para Deus. Deus tem estrutura para aguentar a sua alimentação.
essa lamentação. Agora pega a sua lamentação, começa a contar para os outros para você ver. As pessoas vão chegar a torcer a cara quando você chegar perto. Porque ninguém tem estrutura para suportar a lamentação dos outros. A gente já sofre com os nossos próprios problemas, quanto mais pegar problema do outro. Faz sentido a fala para você, pessoal? Então, se você tiver que entregar a sua lamentação para alguém, entrega para Deus. Deixa que Ele saiba. Ele já sabe o que você está sentindo, mas quem precisa de fazer isso é você. Você que tem que tirar esse trem que está aí, esse peso na sua cabeça. Para a gente poder continuar, a gente já está caminhando aí em direção ao final, só faltam 2 tópicos. Ele diz assim, quando você for fazer a oração, não fica fazendo perguntas, questionando a Deus, colocando Deus na parede. Não precisa disso não. Vai apenas com aquele sentimento assim da dependência. Vai apenas com o seu sentimento assim, como se você tivesse um amigo, um parceirão ali, que você pudesse compartilhar. Ele só quer te ouvir, cara. Tira o que está dentro de ruim de você, bota para ele. Não precisa ficar aí fazendo pergunta, questionando a Deus. Tem coisa que você está passando hoje que você não vai entender agora. Você só vai entender depois. Então, quando você recolhe em silêncio, começa a cultivar a oração, não fica aí questionando a Deus, né? Botando Deus na parede, você vai começar a perceber que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Hoje é isso que eu penso. Se eu estou sofrendo muito, se eu estou passando uma luta, uma tempestade que surgiu aí de repente, então Deus está querendo me ensinar algo e Ele está querendo me preparar para a vida. Porque eu vou ter que passar por experiências ruins para eu aprender. Para quando eu chegar lá na frente, que algo pior acontecer comigo, eu já vou ter estrutura para poder lidar com aquilo tranquilamente. Tá fazendo sentido a fala, pessoal? E ele continua. Espere até que surja a esperança. Olha o que Deus está querendo te dar de direção. Eu sei que você é um cara da correria, uma mulher da correria, uma pessoa que quer ver as coisas do seu tempo, que quer ver as coisas acontecer na sua vida, tudo na sua hora, mas olha a palavra dele, hein? Para te frear. Espera. Calma aí, rapaz. Acalma um pouquinho aí esse coração seu aí. Sabia que a sua pressa e a sua ansiedade não vai mudar nada na sua vida para o bem? Não vai mudar nada. Você ficar aí ansioso, né, querendo que o tempo acelere por sua causa, não vai. O que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer. Então por que ele fala para você esperar até que surja a esperança no seu coração? Para que você não fique aí achando que as coisas vão acontecer no seu tempo. Você precisa ter a esperança no seu coração. Eu fiz um vídeo aí uns 3 dias atrás sobre você cultivar a esperança. É melhor você cultivar a esperança dentro de você do que cultivar a ansiedade, do que cultivar a pressa. Porque se você ficar aqui, ai meu Deus, não vejo a hora, isso aqui tem que acontecer logo, Senhor, na minha vida, não vai mudar nada. Você só vai ficar mais ansioso. E aí na ansiedade, na pressa, em vez de você melhorar a sua vida, você piora mais. Então quando a vida está difícil de suportar, espera com paciência. E aí você esperando com paciência, é como se você estivesse assim, entendendo o tempo certo de cada coisa. Tem que esperar com paciência. Tudo tem o tempo certo. E por último, para a gente finalizar a live, não fuja das provações. Encare-as. O pior nunca é o pior. Olha que palavra, hein? Tem pessoas que não aguentam lidar com os problemas. Prefere fugir deles. E aí você está sendo uma pessoa, como diz lá no livro, tem um outro versículo na Bíblia, no livro de Jeremias, que diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem gente que no meio das provações se afrouxa. É por isso que não tem força. Não, o que Deus está querendo dizer? Você tem que encarar, brother, os seus problemas. Você tem que encarar de frente.
Tem pessoas que quando começa a entrar com um problema no casamento, ele já quer acabar com o casamento. Não, você tem que enfrentar esse problema. Você tem que resolver essa situação. Desistir não é opção, mas melhorar sim. Então, às vezes, as pessoas querem lidar com as provações fugindo delas. Aconteceu uma coisa na minha equipe esses dias de trabalho e uma pessoa da equipe começou a ficar contra a outra. Aí já começou uma provação. E eu imediatamente, em vez de eu fugir desse problema, deixasse ele resolver por ele mesmo, eu já comecei a tomar minhas providências. Eu vou lá, não, vou bater de frente com esse problema. E aí eu fui nas duas pessoas que estão envolvidas nisso e tive que ser firme com elas em situações pessoais, cada uma, para que elas possam entender que isso não pode continuar, porque se você permite um problema ficar na sua vida, sabe o que você está fazendo com esse problema? É igual uma erva daninha, ele vai crescer mais ainda. E aí você acha que você vai estar fugindo do problema, você está fazendo uma boa coisa? O problema não vai fugir de você, não. Ele vai te acompanhar. Então não fuja dos problemas, encare eles. Lida com seus problemas da vida com honra. Lida eles com coragem. Deus está contigo, irmão. E ele ainda finaliza, o pior nunca é o pior. Você acha que está ruim? Nunca vai estar ruim num nível que você não consiga suportar. A Bíblia diz que Deus não bota nenhum fardo na gente que a gente não pode suportar. Então, para cultivar a esperança, você tem que ficar sempre administrando. Mas o melhor está por vir. Porque o pior nunca é o pior. Cheguei no fundo do poço. Não chegou no fundo do poço, não. Você ainda pode recomeçar. O pior ainda não é o pior. Basta olhar para o lado. Você quer ver sofrimento? Vai lá no hospital para você ver. Fica lá. Você vai sair de lá grato, hein? Olhando, meu Deus, como que minha vida está maravilhosa. Então você precisa parar para analisar que se está ruim, mas você está aguentando. Olha Deus te dando estrutura para suportar os problemas. Então se está difícil de aguentar, mas olha o tanto que você é forte, hein? Olha como que você é forte. Olha como que você aguenta. Deus tem te dado coragem e força para isso. Então eu quero finalizar agora com uma oração para abençoar a sua vida. Para a gente orar essa palavra. Eu gosto muito de orar a palavra, que é o quê? Transformar tudo isso que a gente conversou em uma oração. Mas antes de eu orar, eu gostaria que vocês escrevessem aqui o que você mais gostou na palavra de hoje. O que Deus te falou na palavra de hoje que você pode pegar de lição para a sua vida. Gostaria de ouvir de vocês. Porque a alegria de um pregador é quando ele está ministrando e ele vê que tem pessoas absorvendo. Jaqueline colocou aqui, bom dia, estou um pouco atrasada. Estava dando banho em minha mãe, Deus abençoe. Tudo bem, Jaqueline, eu vou deixar salva essa live aqui por 24 horas no Instagram, você pode ver do início, e depois eu vou botar lá no YouTube, tá bom? Daqui umas semanas ela vai ser postada lá. Jaqueline, ela cuida da mãe dela. Estamos acompanhando aí seu labor, tá, Jaqueline? Que Deus seja contigo. Mas gostaria que vocês escrevessem aí, pessoal, o que Deus mais tocou no seu coração nessa palavra de hoje. Até para animar aí o pregador, para poder ver como que vocês estão absorvendo essa palavra. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer aqui a oração. E aí depois da oração, eu gostaria muito de ler aí o que vocês entenderam, tudo bem? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero nessa manhã, em primeiro lugar, te agradecer pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Como é bom, Jesus, iniciar um dia com o Senhor. Como é bom ter um direcionamento prático, simples e útil da palavra do Senhor para poder usar no dia a dia. Deus, aqui estão pessoas conectadas comigo que só o Senhor sabe o que elas estão passando na vida delas.
A minha oração hoje, ó Deus, é que aonde ela estiver, que o Senhor a alcance, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre ela a graça, a misericórdia e o favor divino, para que ela consiga receber dos céus e do Senhor a bênção que ela tanto precisa. Pai, só o Senhor e ela sabe o que ela está lutando. E eu libero sobre cada uma delas, ó Pai, um toque divino, um poder divino, uma unção de graça, e que ela possa vir dar o testemunho do que o Senhor fez por ela. Hoje nós aprendemos na palavra sobre o que fazer quando a vida estiver difícil de suportar. E eu sei, ó Deus, que a vida não é fácil, viver a vida não é fácil. Mas hoje nós aprendemos sobre a importância de ficarmos sozinhos, de recolher em silêncio, a importância de nós orarmos a Ti, a importância de nós enfrentarmos as batalhas de frente, não fugir das dificuldades. Que o Senhor ajude esse meu irmão a entender que ele pode lidar com esses problemas com o Senhor, com coragem, com ousadia, com mais vontade de vencer. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor abençoe a vida dele, dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.